Olá pessoal, vamos ver um exemplo aqui do cálculo da duração das tarefas usando o método do caminho crítico. Desculpa, não é o cálculo da duração das tarefas, é o cálculo da duração dos projetos, né? Então nesse projeto eu tenho uma tarefa A de 2 dias, uma tarefa B de duração de 5 dias, uma tarefa C 10 dias, uma tarefa D de 20 dias, uma tarefa E de 18 dias e uma tarefa F de 4 dias. Ou seja, essa duração das tarefas é uma duração estimada, né? Bom, digamos que esta é a sequência lógica do projeto. Eu começo com uma tarefa A, depois tenho que realizar em paralelo as tarefas B, C e E, né? E eu só posso realizar a tarefa D após eu ter concluído a tarefa B e C, e eu só consigo concluir a tarefa F depois que eu tiver concluído a tarefa D e a tarefa E. Essa é a lógica do projeto. Então lembra que a gente comentou, né? A gente começa aqui primeiro que a gente chama forward pass, né? O passo à frente. Então digamos que a data de início mais cedo é a data 1. Como a duração da tarefa A tem 2 dias de duração, então 1 mais 2, 3. Então o início mais tarde 1, early start 1, início mais cedo 1, término mais cedo, early finish 3. Aí o que eu faço? Eu vou passar esse 3 para as 3 tarefas. Para a tarefa B, eu boto 3 mais a duração dela 5 dá 8. 3 para a tarefa C mais a duração dela dá 13. 3 mais a duração da tarefa E 18, 21 dias. Então, agora eu tenho na tarefa D, chegando a tarefa B e a tarefa C. Verifique o seguinte, que a data de término mais cedo é 8 para a tarefa B e término mais cedo é 13 para a tarefa C. Evidentemente que a tarefa D só pode começar quando ambas estiverem terminadas. Portanto, a tarefa C, a tarefa de maior duração, que termina cuja realização termina no 13º dia, é que vai empurrar, então, a tarefa D. Então, eu venho 13 para cá, né? Que eu não posso começar D sem ter terminado as duas. Eu não posso começar dia 8. Tem que começar depois do dia 13, né? E 13 mais 20, 33. Passo 33 para cá. 33 mais a duração da tarefa, 37, né? Eu tinha esquecido de falar a tarefa E, né? A tarefa E eu tenho 3 mais 18, 21. Pronto, eu consegui fazer aquele forward pass, ou seja, o passo para frente, né? Eu fui da tarefa A até a tarefa F e calculei com isso as datas de início mais cedo, término mais cedo. Agora, eu tenho que fazer eu tenho que calcular do fim para o começo, que chama backward pass, né? Eu tenho que agora calcular as datas late finish, ou seja, o término mais tarde, late start, ou começo mais tarde. Como é que eu faço isso? Bom, então eu cheguei 37 aqui, eu passo 37 para baixo, né? E vou subtraindo agora. Então, 37 menos 4, 33. O 33, então, vai passar para a tarefa D e vai passar também para a tarefa E. Se na ida eu fui somando, na volta eu vou subtraindo. 33 menos 20, 13. 33 menos 20, 33, desculpa, menos 18, 15 na tarefa E. Continuando, passo 13 para cá, para a tarefa B, 13 para cá, para a tarefa C. Então, agora eu vou subtrair. 13 menos 10, 3. 13 menos 5, 8. Né? Aí eu vou chegando aqui. Eu venho aqui, olha que coisa interessante, né? Agora eu tenho uma tarefa que o late start, o começo mais tarde dessa tarefa é 8. E essa aqui, cujo começo mais tarde dessa tarefa é 3. Então, eu estou chegando com 8 e 3 aqui. Quem é que vai determinar o término mais tarde dessa tarefa? O maior ou o menor? Quando você está fazendo um backward pass, você está vindo ao contrário, evidentemente que a menor tarefa que determina, por exemplo, essa aqui, o late start dela é dia 3. Então, essa daqui não faz sentido o late finish dessa, o mais tarde, ser no dia 8, né? Então, se essa aqui termina no dia 3, né? E essa aqui não pode, tem que ser menor, tem que ser 3, né? Então, na volta, o menor manda. Bom, o que eu consegui com isso? Com isso, a gente conseguiu determinar aqui
a rede de atividades, a duração desse projeto. Eu sei que o projeto aqui, ele termina em 37 dias. E olha só também uma coisa curiosa aqui. Se você observar aqui nessa tarefa, a tarefa A data de início mais cedo e início mais tarde são iguais. Término mais cedo, término mais tarde são iguais. A mesma coisa vale para a tarefa B. O início mais cedo é igual, o early start é igual ao late start, ou seja, começo mais cedo e começo mais tarde são iguais, e os términos também são iguais. A mesma coisa com a tarefa 3, e a tarefa D, e a mesma coisa com a tarefa F. Então a gente verifica aqui que essas tarefas A, C, D e F, as datas de início mais cedo, início mais tarde, término mais cedo, término mais tarde são iguais. E você verifica então que não há folga entre uma tarefa e outra. Termina uma tarefa, inicialmente tem que fazer essa tarefa, que tem que fazer essa tarefa, tem que fazer essa tarefa. Ou seja, essas tarefas cujo início mais cedo é igual ao início mais tarde, o término mais cedo é igual ao término mais tarde, são as tarefas que compõem o caminho crítico do projeto. Então, estou marcando aqui, é um caminho crítico. Por que é importante, né, o caminho crítico? É importante porque as tarefas que estão no caminho crítico, elas não têm folga. Então, se você estiver gerenciando um projeto, você tem que ter atenção a essas tarefas. Porque se qualquer uma dessas tarefas atrasar um dia, o projeto atrasa um dia. Se uma dessas tarefas, caminho crítico, atrasar 10 dias, o projeto atrasa 10 dias, né? Então, a gente tem que ter atenção. É diferente, por exemplo, da tarefa 8, né? A tarefa 8 aqui tem uma folga, né, entre esta tarefa e esta tarefa aqui, né? Então, você fala assim, olha, né, ela termina o dia 8, early start, essa aqui começa no dia 13, né? Então, você fala assim, poxa, né, então eu tenho aqui uma folga entre o término de uma tarefa e o início da outra tarefa, né? Tudo bem? Então, a gente vê que tem folgas. Nessa outra aqui, a gente não tem folga nenhuma. Bom, então é isso que eu queria falar. Obrigado.